Como eu perdi mais de 30k com cripto/NFT. Esse vai ser um vídeo de uma série de vídeos que eu vou tentar trazer aqui para vocês no meu canal. A ideia é expor uma série de informações para quem está começando, para quem tem interesse em começar no mercado de cripto, que é o mercado mais volátil e mais arriscado que existe hoje, mais até do que apostas. O que acontece? Eu sou um cara que começou a jornada de investimentos de forma tradicional, então eu comecei juntando grana, comecei poupando, depois eu passei para investimentos mais complexos, ações, fundo imobiliário, opções de ações, não opções binárias, opções de ações, e comecei ali mais ou menos em 2019, final de 2019. Em 2020 teve a crise ali, o nosso covidão. Posso dizer que eu aprendi bastante coisa durante esses momentos. Problemas que a gente teve no nosso país, não só nosso, mas no mundo todo. Depois de eu perceber que dava para fazer dinheiro com investimentos, eu fui fazer uma viagem e nessa viagem eu vendo alguns vídeos na internet, eu vi um cara falando sobre o Bitcoin, né? Sobre a moeda muito interessante no meio da internet, e eu resolvi fazer um investimento ali de uns 500 reais, e esses 500 viraram 800 reais em 2 dias mais ou menos. Achei isso fascinante, achei sensacional. A capacidade de multiplicar o meu dinheiro em um curto período de tempo dessa forma foi algo que me chamou bastante atenção, e isso despertou minha atenção, e desde então eu tenho voltado a minha atenção única e exclusivamente para o mercado de criptomoedas, seja ele com Bitcoin, Ethereum e outros tokens a mais. É o que realmente hoje chama a minha atenção, é o que desperta o meu conhecimento, é o que eu estudo atualmente, né? Mas o intuito desse vídeo aqui em específico é mostrar para vocês as falhas que eu cometi no início da minha jornada. O problema é que eu comecei com todo o capital que eu tinha adquirido no mercado tradicional. Para eu mostrar aqui para vocês, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês, né, até que ponto eu cheguei ali mais ou menos no mercado de ações tradicionais. Eu tentei entrar mais cedo na minha conta da corretora, que eu já não entro há mais de 2 anos, e eu não tô conseguindo entrar. Provavelmente a minha conta expirou, algo do tipo, sei lá, mas eu não consigo entrar. Então, tá aqui meu usuário e senha. Ele vai me pedir um token de acesso. Deixa eu pôr o token aqui. Então eu não consigo entrar na minha corretora, né? A corretora que eu utilizava lá, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, para eu poder mostrar até que ponto eu cheguei mais ou menos. Eu vou tentar entrar em um outro aplicativo, que é o Kinvo, que era um aplicativo que eu utilizava na época, que eu investia na bolsa, na nossa bolsa de valores, e eu acho que por ele eu consigo puxar o histórico da B3, né? E se eu consigo também. Se eu não conseguir, vai ficar para um outro momento. Então, deixa eu ver aqui. Conexões. B3. Beleza. Tá puxando os dados aqui da B3. Sua conexão precisa ser autorizada. Ah, legal. Aqui, ó. Aqui ele tá sincronizando os dados da B3, né? Então ele vai tentar puxar todo o meu histórico de todas as movimentações que eu fiz da época que eu investi na bolsa, né? Que no mais tardar uns 5 minutinhos aí, ele... O que acontece, né? Enquanto ele faz esse carregamento, eu vou dar um breve histórico pra vocês aqui. O que acontece? Eu investia na bolsa ali, normalmente, meados de 2019 para 2020, durante a crise. Então eu havia acumulado uma quantia relevante na minha poupança ali, né? Na época quando eu iniciei, eu guardava todo o meu dinheiro na poupança, como a maioria dos brasileiros fazem, né? Hoje a gente sabe que não é o melhor local para armazenar o dinheiro que você ganha, mas é um local. Então até ali, ó, aqui ele finalizou. Então até ali eu tinha uma certa quantia, eu comecei a estudar bastante, comecei a entender como funcionavam as ações. Me fascinei pelos dividendos, então quando você investia em uma ação, você tinha ali os dividendos que caíam na sua conta, sensacional. Depois descobri que os dividendos em fundos imobiliários eram muito melhores. Ele puxou aqui toda a minha movimentação, né, pessoal? Então o que acontece? Até 2021 eu tinha investimento em ações e fundos imobiliários, sabe, e tudo mais. E vocês vão ver aqui, ó, que o valor aplicado, né, aqui, ó, aqui foi o ápice, assim, digamos assim, né? Então vocês podem ver que a quantia é relativamente significante, né? Então para um mercado tradicional na bolsa de valores, eu cheguei a ter uma quantia bem legal. E o que acontece? Ali por volta de 2021, né, mais ou menos aqui, né, saindo aqui já para 2021, eu conheci
o mercado de cripto, comecei a investir, achei interessante como funcionavam as moedas e tal, mas é atraente também a questão dos jogos NFT. E aí eu comecei a tirar todo o capital que eu havia investido no investimento tradicional para aportar em cripto. Por que eu fiz isso? N motivos, tá? Hoje eu sei que a maioria deles não eram tão legais assim, tão corretos. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Por que eu saí do mercado tradicional para ir para o mercado de criptoativos, tá? E eu vou trazer meus pontos positivos, meus pontos negativos, os prós e contras que me levaram a fazer isso. Mas retomando, fiz um investimento, saí, tirei tudo que eu tinha. Ó, vocês podem ver que eu não tenho mais nada. Esses 30 reais aqui era de uma renda fixa que tinha lá, mas isso já não existe mais. Se vocês virem aqui em novembro de 2022, tá zerado. Então, eu não invisto mais em mercado tradicional. Invisto única e exclusivamente no mercado de criptoativos. Por quê? Em motivos, como eu falei antes. O que acontece? Eu investi em jogos NFT. E aí vai uma lista de todos os jogos que investi, né? Axie Infinity, Modify Pet, Bynamon, CryptoCars, CoinRacer, Chain Guardians, Criminal Ducks, Cardano Warriors e Star Atlas. Todos esses jogos NFT foram jogos que eu investi. A maioria deles esquema de pirâmide, tá? A maioria. Se não todos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha conta de Axie Infinity, que foi onde eu coloquei 98% dessa grana, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, essa aqui é minha conta hoje. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o meu inventário. Aqui, ó, legal. Então eu tenho 22 mil SLPs. Quem conhece o jogo sabe que isso aqui era uma moeda do jogo, né? Eu tenho 19 Axes, tá? Eu tinha 21 Axes, 2 Axes eu transformei em itens. Então se eu mudar aqui pra itens, eu tenho 2 itens, esses itens aqui eram Axes, então eu tinha 21 Axes. Na época que eu fiz essas compras, cada Axe estava custando mais ou menos $500. De 300 a $500. Daí já dá pra fazer as contas, né? Então se você... Vamos supor que eu tinha 21 Axes vezes, sei lá, $400, que é a média. Dá $8.400, né? Na época o dólar estava 5,20. Então, 8.400 vezes 5,20. Você tem, né, uma quantia bem alta que eu coloquei no jogo. E o que aconteceu? Quando eu entrei no jogo, eu tava bem no início mesmo. Então eu podia fazer assim, eu fiz saques bem legais. E o que foi que tu fez, Thales, com essa grana? E o que foi que tu fez com essa grana? Reinvestir. Primeiro ponto de falha, tá? Quando você investe em um mercado extremamente volátil, qualquer quantia que seja, vou investir R$1.000, vou investir R$500, vou investir R$2.000, vou investir R$100, qualquer quantia que seja. Primeiro ponto, você se paga primeiro. O que quer dizer se pagar? Investir R$100, o investimento duplicou, tá valendo 200, você vai lá, liquida metade e retira o seu risco, retira os R$100 que você colocou de início. Então é isso que você tem que fazer de início, tá? Primeira coisa que tem que fazer, a primeira coisa que o seu investimento, o seu aporte de risco atinge um valor significativo, você deve se pagar primeiro, tá? Segundo ponto, você nunca pode investir em nada, e nesse item eu não estou me referindo só exclusivamente a mercado de criptomoedas, eu me refiro a qualquer coisa que você for investir. Você não pode investir em nada sem ter um mecanismo de saída. E esse foi o meu segundo problema, e eu vou mostrar para vocês por quê. Quando eu comecei a investir no mercado, eu comecei a investir pesado e eu me preocupava muito com a questão de segurança. Então eu fui lá e comprei um item chamado Cold Wallet, tá? Então se vocês verem aqui, essa aqui é o recibo da Cold Wallet que eu comprei, né? Esse aqui é o valor, vocês podem ver. Então eu resolvi investir pesado em segurança, para que os meus fundos não fossem tomados de mim. E aí, é o que acontece. Quando eu cheguei naquela quantia grande investida no jogo, e ele estava rendendo, eu tava tirando saques muito bons. Todo o saque que eu fazia, eu reinvestia, só que eu não reinvestia no jogo, eu reinvestia em Bitcoin. Comprava e tava comprando. Lá na faixa dos $35.000 na época que a moeda estava valendo. Tudo bem. Aí aconteceu, depois, vocês podem ver aqui que a data da compra dessa Cold Wallet foi em setembro de 2021. Que bate muito bem com aquela data do Kinvo, que eu tava mostrando pra vocês. Aqui, deixa eu ver se carrega agora. Então olha só, que é outubro, né? Em setembro eu fiz a compra da carteira. Em outubro vocês podem ver que eu liquidei tudo.
Então eu realmente saí totalmente do mercado tradicional e entrei única e exclusivamente no mercado de cripto. Comprei a carteira para me precaver, para não ser roubado, a verdade é essa, porque no mercado de criptomoedas existe muito a questão de ser hackeado, tá? Comprei a carteira, coloquei todos os meus fundos lá. O lucro que ia dando, eu ia recomprando Bitcoin. Beleza. O que aconteceu? Eu tive um problema com a minha carteira, ela deu problema, olha só. Ela parou de funcionar. E o que isso acontece? O que isso acarreta? Todos os meus ativos ficaram presos. Então eu não podia mexer no meu dinheiro, não podia mexer nas minhas moedas, não podia mexer nos meus NFTs. Eles estavam travados na rede. Tudo bem, até aí eu não me preocupei, porque estava jogando o jogo, as moedas estavam se valorizando e até então estava tudo tranquilo. Nada com que eu devesse me preocupar. Mas lembram da segunda regra que eu falei? Você nunca deve investir em nada sem ter um mecanismo de saída? Então, isso aqui feriu essa regra, que até então eu não tinha me atentado. À medida com que as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo a lidar, tá? Então, uma vez que os meus ativos ficaram presos e travados na rede e eu não podia acessá-los, e detalhe, tá? Eu investi 100% do que eu tinha, fiquei totalmente rendido, sem um centavo. Então eu não poderia comprar uma nova carteira para ter de backup. Não tinha esses fundos para isso. Então eu resolvi esperar. Acionei o suporte da carteira. Depois de muito tempo, vocês podem ver aqui que a última mensagem que eu recebi deles já foi em 2022, né? Em fevereiro. Eu só consegui receber a carteira deles com a carteira nova, né, para eu poder ter acesso aos meus fundos por volta ali de novembro, dezembro de 2022, quase no final do ano. Quase um ano depois que eu comprei a carteira, né? Quase um ano depois que eu comprei a carteira. Beleza. Quando eu tive acesso aos meus fundos, tudo já havia derretido. Nada valia mais aquilo no início. Tudo já havia se desmanchado de preço. Deixa eu mostrar para vocês aqui um dos itens. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isso aqui foi o que aconteceu com o investimento que eu fiz em Bitcoin quando eu tive acesso a ele, tá? Metade, o dinheiro que eu investi em Bitcoin, hoje vale metade. Dos aprendizados que eu tive, tá? Foram vários. Os dois maiores que eu posso dizer para vocês é o seguinte: sempre que vocês investirem em qualquer item que seja, vocês vão ser tentados a colocar mais dinheiro, vocês vão ser tentados a esperar aquilo valorizar indefinidamente. Mas o que eu digo é, deu a quantia, dobrou o valor, investiu R$100, virou 200, se paga primeiro. Antes de fazer qualquer investimento nesse nível, dessa espécie, seja ele qual for, sempre tenha uma rota de fuga, sempre tenha um mecanismo de saída. Ah, vou entrar de parceria com um amigo meu para uma padaria. Tenha como sair fora de maneira limpa. Não fique rendido como eu fiquei nessa situação. Então essas são as duas maiores regras que eu queria passar para vocês. Isso foi o que aconteceu comigo. Muita coisa mudou, tive muito aprendizado. O que eu fiz durante esse tempo, estudei bastante. Era o que eu podia fazer, nada mais podia ser feito, me restou estudar bastante. Continuo estudando, ainda gosto muito desse mercado e no futuro eu trarei vídeos explicando por que eu tomei essa decisão, o que me levou a isso, se eu pretendo manter essa decisão por muito mais tempo, se não, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, valeu!